Muito bom dia, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso aí. Marcos capítulo 6. A partir do verso 38. Marcos 6, 38. E diz assim: Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupo na grama verde. Todos se sentaram em grupo de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 homens que comeram os pães. Amém? Senhor Deus, a tua palavra é verdadeira, é alimento para a nossa vida, é o caminho em que devemos andar. Por isso eu peço que o teu Espírito gentilmente convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Nos revele quem nós somos nessa manhã e nos abrace com graça, amor e misericórdia. Amém. O nosso Senhor Jesus veio a este mundo numa estrebaria. Ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Um cesto de junco, de palha, o que a gente quiser pensar que é. Era um cesto, não era um lugar para um recém-nascido. Se fosse lá no Nordeste, Jesus tinha nascido no brejo. Junto com os jumentos, os animaizinhos lá, fedidos do brejo. O nosso Deus é um Deus grande, mas Ele não escolhe a grandeza. Porque a grandeza não revela ao mundo a grandeza humana, a riqueza, os pertences, não revela ao mundo o poder que Ele é. O Senhor Jesus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Porque toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor e toda adoração pertence a Ele. Esse texto nós já ouvimos milhares de vezes. Uma necessidade, um povo, 12 discípulos. Que vai até Jesus, pede: Senhor, manda embora, não tenho o que comer. Jesus nos dá uma responsabilidade: vai e alimente. Só que eu quero levar esse texto pelo lado do milagre, da multiplicação, do pouco que nós temos. Vivemos numa sociedade perfeccionista, querendo grandezas, valorizando grandeza.
sabedoria humana, projetos humanos, coisas grandiosas, maravilhosas, e desprezando os dons, os talentos, as coisas milagrosas, os milagres pequenos que Deus faz no nosso dia a dia, desprezando a nossa comunidade de fé porque não chegou no nível que nós desejaríamos, murmurando, ligando uns para os outros e reclamando do pouco que fazemos. Passando no rosto um dos outros os nossos defeitos e a falta de virtude que nós temos. Desvalorizando o pouco, onde com Jesus é o bastante, é o suficiente. Veja que Jesus não precisou de muito. Jesus precisou apenas de alguns pães e alguns peixes para fazer um milagre, para sobrar, para frutificar na vida daquela comunidade, daqueles que tinham fome, daqueles que tinham sede. Veja o que nós fizemos com o projeto de visita. Você não levou um carro do ano para aquelas pessoas, muito menos ouro nem prata. Você levou a palavra de Deus, alguns louvores e um conforto para a alma. A nossa mania de grandeza nos faz pessimistas, incrédulos, fariseus, hipócritas. A nossa mania de grandeza nos leva a um lugar, não de humildade, mas de soberba, onde dizemos: olha o que eu fiz. Ah, pobre pecador. Se pedirem hoje a sua alma, Jesus não precisou de muito para multiplicar. Ele precisou de um jovem, de um coração disposto, alguns pães e alguns peixes. Veja, igreja, Deus não precisa que você seja um doutor. Deus não precisa que a terceira IPI seja grande, gigante, que tenha milhares de membros. Deus quer o seu coração. Deus quer os seus 5 pães. Deus quer os seus 2 peixes. Veja. Claro que maravilhoso será se tivermos doutores, médicos, se tivermos pessoas que saibam falar eloquentemente e se portar da maneira que a igreja pede. Que maravilha seria! Mas saiba que a igreja é um grande hospital, onde há doentes tentando ser curados, onde há pessoas necessitadas do amor de Cristo, onde há um Deus que pega o nada e faz tudo. Ah, não, mas murmuramos o tempo inteiro e dizemos: por quê? Porque, ai, que ruim, que chato, não quero, não vou fazer, se não for do meu agrado, eu não participo. É assim que nós vivemos. Se aquele menino guardasse os pães e os peixes, Deus faria um milagre de outro lugar. Porque não é eu, não sou eu, vamos dizer o português certo. Não sou eu, não é você. É Cristo Jesus o milagre. Ora, batemos no nosso peito e dizemos: eu fiz, eu faço, eu aconteço. Não! Enquanto vivermos desse modo, os milagres não acontecem. De fato, a humildade daquele menino, com alguns pães e peixes, levando aquele que podia multiplicar, o Senhor da vida, trouxe até nós essa história de ação de Deus. Gideão não era o mais forte, estava escondido no lagar. O Senhor manda um anjo e diz: você é homem valente, é você que eu escolho. Gideão olha para ele mesmo e diz: eu sou fraco e duvidoso, eu quero que o Senhor me dê prova que é o Senhor que está falando comigo. E pede prova de Deus. Samuel era um menino,
ouviu a voz de Deus. Moisés não sabia falar e libertou o povo do Egito. Essa história não é sobre pães e peixes. Essa história é sobre o milagre que Deus pode fazer diante de um coração disposto. De um coração quebrantado, sem egoísmo. Essa história é sobre um Deus que tudo pode. E que está à porta o tempo todo dizendo, me dá uma chance. Me dá o seu coração, eu só quero o seu coração. Você não deixe suas riquezas. Deixa o que você tem, eu não preciso do que você tem. Eu preciso do seu coração, da sua vontade, da sua força, da sua determinação. Eu preciso que você dê espaço ao Espírito Santo de Deus. É isso que eu preciso. Pare de murmurar e reclamar. Que quem murmura, murmura contra Deus. Quem reclama, reclama contra Deus. Jesus pergunta, o que é que você tem? Temos 5 pães e 2 peixes. O que é que você tem? O que é que eu tenho? Eu me pergunto nessa manhã. Um coração disposto ou um coração murmurador? Um coração para o milagre ou um coração para ser frustrado? Jesus é o pão da vida. Você tem o pão da vida. Você não precisa de mais nada. Você precisa entregar o seu coração verdadeiramente para Jesus. Aí ele falou, você me buscará e me encontrará quando me buscares de todo o vosso coração. Nada do que a gente faz, em lugar nenhum, faz sentido. Se não for por Ele, por meio dEle e para Ele. Pois dEle são todas as coisas. Amém? Amém. E que não sejamos, como os discípulos, que ao estarem presentes de um obstáculo, ficaram sem ação. Como vamos fazer? Como podemos atender? Como? E Jesus disse, vocês deem de comer, mas nós não temos condições, de fazer isso. Porque nós não temos, mas o Senhor tem, através de nós. Então que nesta manhã, nesta mesa que foi preparada por Cristo Jesus para nós, o nosso coração esteja pronto, aberto, para agradecermos, para nos colocarmos na presença do Senhor, em adoração e a serviço do Senhor. Às vezes queremos servir a nós mesmos, querida gente? Ao nosso... tudo aquilo que atenda o meu interesse. Mas nós somos chamados para sermos servas e servas em Cristo Jesus. Vamos participar da mesa do Senhor. E nós convidamos os presbíteros e presbíteras presentes para juntos celebrarmos este momento tão especial na nossa vida, de fortalecimento também da nossa fé em Cristo Jesus. Nosso irmão Valdir. A ceia do Senhor é um momento de multiplicação de bênção. Porque ao tomarmos do cálice e ao comermos do pão, nós estamos trazendo à nossa memória o que Jesus fez em nosso lugar.
Quem aqui morreria no lugar de um amigo? Quem aqui morreria no lugar de um inimigo? O Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Do jeito que a gente é, com todas as falhas que nós temos, para nos trazer perdão e nos trazer vida e vida em abundância. E a mesa nos traz a memória que Jesus morreu numa cruz, sem pecado algum, para que nossos pecados fossem perdoados diante de Deus. Esta é a mesa do Senhor. E assim como Ele traz à memória o seu sacrifício, Ele também enche o nosso coração de esperança, porque Ele disse: voltarei para buscar todo aquele que crê, para cearem comigo. Olha que maravilha, Ele vai voltar para estarmos juntos, ceando com Ele. E da mesma forma que Jesus, ao estar com os seus discípulos numa refeição, transformou aquela refeição num sacramento. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que será dado por muitos. E após haver iniciado, Jesus tomou o cálice, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Aliança que não há mais necessidade da morte do animal para perdão de pecados, porque o Cordeiro de Deus se doou, morreu numa cruz, para que nós pudéssemos nos achegar, sermos reconciliados com Deus. Tomai, bebei, dei todos, fazei isto em memória de mim. E assim como Jesus deu graças pelo pão e pelo cálice, vamos agradecer ao Senhor neste instante. Vamos ter um momento de silêncio e de oração. E vamos pensar e perguntar para nós mesmos: o que é que temos para oferecer para Jesus? Toma, Senhor, o nosso coração e transforma naquilo que é necessário, para que outras pessoas vejam Cristo Jesus em mim. Vamos ter um momento de silêncio e de oração. Deus presente aqui neste lugar, Espírito de Deus que fala aos nossos corações, Cristo Jesus, que trouxe vida, perdão para todo aquele que crê em Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer por este pão e por este cálice, Senhor. Que estes elementos, que o pão e o vinho, possam trazer, Senhor, a nossa vida, um novo momento, Senhor, um momento de submissão, de obediência a Ti, Senhor, um momento em que nos colocamos em Tua presença inteiramente, para ouvir a Tua voz e para seguir os Teus passos, para onde estivermos, Cristo Jesus seja reconhecido através do nosso testemunho, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta mesa, mesa da comunhão, mesa que foi instituída para nos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus por nós. Obrigada, Senhor. Te agradecemos e te pedimos que a Tua palavra, te pedimos que a Tua presença real neste instante seja, Senhor, o que transforme a nossa vida a cada dia. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto cantamos, vamos receber os elementos da ceia do Senhor.
Se alguém não recebeu os elementos involuntariamente, por favor, se manifeste. E disse Jesus: tomai, comei, dele todos, fazei isto em memória de mim. Tomai e bebei, dele todos, fazei isto em memória de mim. Que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de paz, mas de desafios, de sermos obedientes à sua palavra. Nós vamos saudar o nosso irmão, a nossa irmã com a paz do Senhor Jesus. Os discípulos estavam com Jesus no monte e estavam muito felizes. Ai, que maravilha estar diante da glória do Senhor. Senhor, vamos fazer aqui uma tenda, façamos uma tenda para não perdermos este momento. E Jesus disse aos discípulos: não é aqui o lugar de vocês. O lugar de vocês é lá embaixo, onde a multidão está precisando. Este momento é muito especial na nossa vida como povo de Deus, mas somos chamados para sairmos, descermos do monte, para atendermos aqueles que tanto precisam da palavra, do amor de Cristo Jesus. E Ele nos envia, e ao nos enviar nós vamos cantar, mas mais do que cantar, fazer desse cântico uma oração, mais de Cristo. Nós queremos ser mais com Ele, aprender, mais com Ele viver, ter compaixão, amor e mansidão para sermos usados como instrumentos de Deus no lugar onde Ele nos colocar durante esta semana. Cantemos.
lembremos da oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.